Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao canal Resgate Emergência, Instrutor Santo que vos fala. Vídeo de hoje relacionado a o porquê que o bombeiro tem que saber NR, por que o bombeiro tem que fazer NR. Bombeiro é segurança do trabalho, o bombeiro faz o serviço do segurança do trabalho, por que tem que fazer NR? Boa pergunta. Bora pro vídeo? Bom, quando nós falamos em NR, normas regulamentadoras, elas surgiram em 1978. Com o intuito de criar padrões de fiscalização para criar mais segurança para as atividades relacionadas ao trabalho. Então, a primeira regra, para você saber relacionado ao NR, ela só é aplicada para atividades que sejam remuneradas. Ponto 1. Porque ser remunerado é um trabalho. Caso não seja uma atividade remunerada, aquilo ali entra apenas como uma atividade doméstica ou uma atividade ali não formal. Compreenderam? Relacionado ao bombeiro, quando a NR 33 foi criada em 2006, então lembrando, elas foram criadas em 78, as primeiras 23. Então entre 78 até hoje, atualmente 2024, nós temos 38 NRs. Inclusive a 38ª fala sobre a segurança nos padrões relacionados à limpeza urbana. É complicado porque eu tinha recebido um texto há um tempo atrás que ela ia abordar PGR, que era Programa de Gerenciamento de Risco. Mas não importa. Então a 38 em vigor fala sobre limpeza urbana. Não de limpeza urbana para ensinar o cara a limpar as áreas urbanas, não. Da segurança. Afinal de contas, os garis sofrem muitos acidentes, principalmente relacionados a pedaços de vidro, ferro, ferrugem, fatores biológicos ali no lixo, mal armazenado, entre outros. Mas como o assunto não é NR38, e sim qual é a importância do bombeiro ter que ter NR, bora lá continuar no assunto. Das 38 NRs hoje em exercício, para quem trabalha em shopping, para quem trabalha em condomínio, para quem trabalha em indústria, para cada área de trabalho vai ser necessário uma NR diferente, ok? Porém, as mais, hoje em dia, solicitadas no currículo de um bombeiro são a NR10, a NR14 a 15, a NR18, NR17, mas até 17 sim, a ergonomia. Pois se quem estiver pegando o peso de forma errada, o bombeiro pode orientar esse indivíduo a pegar o peso de forma correta. Lembrando, a atividade laboral não é o cara na academia, a não ser que o bombeiro tenha sido contratado para atuar na academia. Mas se é na academia o pessoal está levantando peso, então não tem nada a ver com o papel do bombeiro, já que o pessoal está lá por questão de lazer. A não ser que seja, claro, a atendente, a secretária, o personal trainer que estão trabalhando. Então, quando nós falamos em NR, nós só podemos cobrar NR de quem está executando a atividade em nível laboral, pago para isso. Então, continuando, fora 18, temos a 20, a 23, a 24, a NR 28, que é bacana, fiscalização de penalidades, eu acho que eu esqueci da 26, 33, 35, ou seja, um caminhão de NRs. Porém, quando nós falamos em produtos perigosos, não existe uma norma hoje que fala de produtos perigosos. Porém, nós temos a NR20, que ela chega bem próxima ali com alguns padrões, inclusive do Rasmussen, ou do manuseio de produtos perigosos, ou da operação de manuseio de produtos perigosos. Ela chega mais próximo de produtos perigosos. Pena que a NR20, ela fala especificamente de líquidos inflamáveis. Ok? Então, se você é um bombeiro civil, pretende entrar no mercado de trabalho, para ter uma facilidade, para ser mais fácil para você, é necessário ter algumas NRs, sim. Aí vem a pergunta, Santos, eu fiz o curso de bombeiro civil, paguei um certo valor no curso, as NRs estão inclusas? Não. O que é exigido lá na portaria 008/600 de 2014, no estado de São Paulo, é que o aluno bombeiro civil tem acesso ao conteúdo teórico referente ao que ele tem que cobrar quando ele for fiscalizar uma atividade envolvendo NR. Ok? Então não é prática. Para isso ele tem que fazer um curso extracurricular, igual a segurança do trabalho, que lá na formação dele ele não aprende NR35, ele não aprende NR33, ele aprende relacionado aos conceitos de norma, PCMSO, entre outros. Porém, quando ele vai a uma escola procurar fazer NR, é para que ele se torne uma pessoa com a capacidade melhor de fiscalizar aquela atividade.
seria altura, espaço confinado, construção civil, entre outras. Ok? Santos, por que é cobrado a INR10 para o bombeiro? O bombeiro tem que saber instalar um chuveiro, uma lâmpada no seu ambiente de trabalho? Não. Isso é papel da equipe de manutenção. O que o bombeiro precisa saber é verificar se aquela atividade está sendo executada de forma correta, dentro dos padrões da norma regulamentadora número 10. Tem um ali no. Então, quando nós falamos de norma, o bombeiro tem que saber norma regulamentadora? Depende. Depende do tipo de atividade que ele vai exercer dentro do mercado de trabalho. Se ele for trabalhar numa empresa que tem operações de manuseio de líquidos inflamáveis, então ele vai ter sim que ter NR20. Se ele vai trabalhar em um local onde constantemente tem atividades em altura, ele precisa saber, tem que ter NR35. Fora isso, rapel e fora isso, resgate à altura. Então, cada área que o bombeiro for exercer, ele vai ser um fiscal. Santos, qual é a diferença entre a NR que o bombeiro aprende e a NR que o segurança do trabalho aprende? Segurança do trabalho vai trabalhar mais ou menos como eu aqui, atrás de uma mesa, preparando, elaborando protocolos, planilhas, e ele vai ser um cara bom para fazer as liberações de trabalho, solicitação de EPIs, entre outros. O papel do bombeiro é no pátio de fábrica ou no chão de fábrica, onde ele vai fazer a fiscalização, a liberação da atividade, isso pós-segurança do trabalho, pós-verificação de pressão arterial, entre outros. Então o bombeiro vai fiscalizar. As fiscalizações consistem nos principais pontos de risco. E aí, se ele tiver NR, ele sabe o que ele tem que verificar, inspecionar. Por exemplo, na NR35, ele tem que inspecionar os pontos de ancoragem. Ele tem que fazer um visual ali nos equipamentos, entre ele cinto paraquedista, luva, talabarte, cordão umbilical. Ele vai verificar, inspecionar a linha de vida, mas não, ele não vai montar, ele vai fiscalizar. Compreendeu? Então, quando nós falamos em questão de bombeiro e NR, sim, o bombeiro precisa fazer algumas NRs e ela no seu curso de formação, se você pagou o curso seu lá na escola e diferente da escola, você vai ter a teoria, o básico, para você ter a mais, ter um curso extracurricular. Para ele ser chamado de extra, o seu certificado tem que ser acima do que você recebeu na sua formação. Compreendeu? Se você é segurança do trabalho, você tem que ter o curso de NR de acordo com a atividade que vai executar, porque você não pode cobrar alguém sendo que você não sabe. É um exemplo, é como se fosse um guarda-vida que não sabe nadar e quer dar dicas de natação. Não, não pode. Para você orientar relacionado à atividade de altura, você tem que ter conhecimento. NR35, por exemplo, ela classifica lá 8 horas, 16 horas, daí para cima. O bombeiro civil não pode fazer, que é apenas a básica de 8 horas, porque ele precisa saber acima do que o operacional, com 8 horas, sabe. Então o bombeiro tem que saber um pouco a mais. Entenderam? Então eu espero que vocês tenham entendido que relacionado a NRs, em geral, surgiram em 78 e elas surgiram para controlar, fiscalizar, diminuir o índice de acidentes. O bombeiro civil precisa fazer? Sim, principalmente se ele pretende, ele tem a pretensão de entrar no mercado de trabalho um pouco mais fácil do que apenas o curso básico. Fora o curso de NR, qual NR que ele precisa fazer? Depende do ramo que ele pretende entrar. Se é na indústria, pode preparar, como já citado anteriormente, a 10, a 35, a 18, a 28, a 35, repetido, 33. Já se a intenção dele é trabalhar no shopping, ele não vai procurar fazer NR. No shopping o que mais se faz é atendimentos. Então ele tem que fazer um bom curso de APH. Ele vai procurar fazer um curso de ideia, na maioria das vezes já está incluso no curso dele. Ele vai procurar fazer a 33 e a 35. Em alguns raros casos, a 20. Então, dependendo do seu projeto para seu plano de carreira na área de bombeiro civil, é o que vai determinar qual a NR que você precisa fazer. Então, não precisa fazer todas. Em primeiro lugar, se você for fazer todas, seria interessante, mas financeiramente falando, é um baita prejuízo desnecessário. Santos, nossa, fazer NR prejuízo desde quando? Se você não pretende, um exemplo só, acompanhar atividades de caldeira, liberar serviço a quente, atividades com
furadeira e lixadeira é dinheiro gasto de forma errada. Então, sempre que você for elaborar seu currículo, monte o seu currículo com a pretensão onde você pretende trabalhar. E com base nisso, você faz as suas NRs. Tranquilo?